Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto. Nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana, bela do papo cabeça, conversando sobre algumas das nossas dificuldades nas nossas personalidades e como é que a Bíblia trata isso. Jesus trata, não trata? O que ele pensa sobre isso? E nós estamos tentando buscar dentro da palavra de Deus esses momentos onde Jesus vai tratando situações como essa, para trazer um pouco de condição para a gente nos avaliarmos a nós mesmos, né? Essa é a razão da série ter esse nome, levantando a questão do espelho, não é? Dê uma olhada no espelho e nós precisamos então começar a lidar com essas questões que estão aparecendo para nós aqui. Bom, nosso assunto hoje é falar sobre as questões ligadas a pessoas complacentes, né? E talvez aí a grande primeira pergunta que você vai ter é o que é uma pessoa complacente? E nós vamos começar com Jesus falando sobre isso. E ele vai dizer o seguinte no verso 26 do capítulo 14 de Lucas. Ele vai dizer o seguinte, vamos ver no 25 primeiro, tá bom? Então no verso 25 ele vai falar que grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse. As multidões realmente elas são interessantes, né? Elas carregam, né? As multidões por si só carregam mais gente, né? E se propõe a isso, né? Elas impressionam, né? E elas criam uma sensação de que a verdade está com o povo, né? Essa é a máxima, né? De que a multidão carrega a vontade de Deus, e não é verdade, nem sempre é, né? Dito isso, o verso 26 vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, ele está falando para aquela multidão que o está acompanhando, não é? E mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, uma pessoa complacente é aquela desejosa de agradar todo mundo. Conhece alguém assim que ela fala sim pro frio e fala sim pro quente? Ah, você gosta daquele negócio quente? Ah, você adora, irmão, beleza. E você gosta? Nossa, é uma delícia. Pode ser que ela goste mesmo, né? Tanto o frio quanto o quente, como tanto faz. Mas ela nunca diz isso, né? Ela só é capaz de olhar para a situação e dizer que sim, ela concorda e ponto final, né? Por que o texto vai trazer uma questão como essa? Porque a verdade é que o cristianismo é seguir a Cristo. E isso pode significar, e de verdade significa, abrir mão de alguma coisa relacional. Na verdade, seguir a Cristo custe o que custar. Essa é a proposta. Na prática, por exemplo, se todo domingo, ou muitas vezes, né, alguém da sua parentela o convida para sua casa nos horários da celebração do corpo de Cristo, você vai precisar dizer não. Não quer dizer que eventualmente você não vai dizer sim, não foi isso que eu quis dizer. Mas se isso se perdurar e for constante, e tiver muitas vezes, né, as pessoas planejam, e para eles que não têm compromisso, é mais fácil planejar um aniversário domingo à tarde, não é? Um churrasco domingo à tarde, qualquer coisa domingo à tarde, ou domingo de manhã, um passeio, sei lá. E você vai precisar entender que este compromisso que você tem com o corpo de Cristo vai precisar de ter uma participação maior na sua vida. Segunda coisa, na prática, toda vez que a vontade de Deus para a sua vida entrar em rota de colisão com a vontade dos seus queridos, então precisamos dar preferência ao Senhor, mesmo que isso redunde em perdas para nós mesmos.
não é? Então, se a vontade de Deus está trazendo um conflito de interesses entre vocês, sua família, vai ser necessário você dizer, olha, essa preferência é ao Senhor mesmo que signifique algumas perdas, não é? Terceiro, na prática, se você se envergonha de confessar ou de se posicionar nos valores cristãos pelo temor de ser criticado por um amigo ou perder um cliente, então certamente Jesus pensará que você ama mais o amigo ou o cliente do que o seu Senhor que morreu por você na cruz. Lembra, nosso grande propósito como cristãos e o nosso tempo gasto e, na verdade, investido nos nossos devocionais é entender que há um projeto. Que projeto? De desenvolvermos uma cultura bíblica. O que é uma cultura bíblica? É que eu e você vamos começar a pensar biblicamente. As nossas decisões serão decisões apoiadas por princípios bíblicos. E isso, meu querido irmão e irmã, é bom. Eu sei que vai destoar dos princípios regulares da sociedade algumas vezes, talvez muitas vezes, mas não todas, mas muitas com certeza. E eu preciso entender que eu não devo abrir mão de me posicionar. Eu já ouvi de um irmãozinho conversando com ele, e ele estava indo numa boate, né? Muito mais do que um barzinho. E eu perguntei, rapaz, o que você vai fazer lá? Ele falou, não, eu estou indo lá para ver se eu ganho meus irmãos, ver se eu ganho aqueles meninos e meninas. Rapaz, desculpa, os caras estão enchendo o caco, né? Estão lá para pegar as menininhas, os menininhos, eles não vão te ouvir, né? É mais fácil você ser engabelado e laçado por isso do que você conseguir alguma coisa. Você sabe qual foi a resposta dele? Não penso assim. Mas não precisa pensar assim. Eu não sou o juiz para a sua vida e eu tenho que pensar biblicamente. Pregar o evangelho no barzinho, na boate ou em situações semelhantes não vai trazer ninguém para Cristo. Desculpa, não vai, não é? Mas eu vou lá no churrasco com os amigos, eles servem isso, servem aquilo, eu saio de lá bêbado. Desculpa, mas não rola, né? Irmão, quando se trata de bebida, por exemplo, eu tenho alguns princípios. Primeiro princípio, você tem que saber quanto você aguenta. Não é quanto você aguenta beber antes de ficar bêbado, não é isso, pelo amor de Deus. É quanto o seu testemunho aguenta. E aí a decisão é sua. Melhor não beber? Melhor, né? A Bíblia fala que o cristão não deve se embebedar, não é? E eu não estou aqui abrindo para você fazer isso ou aquilo, eu estou dizendo o que a Bíblia fala, se você está lutando com isso. Talvez não é a sua luta, mas pode ser a luta de alguém que está assistindo agora. Segunda coisa, é com quem? Com quem é que você está fazendo esse favor, abrindo mão de um princípio, de um momento, da sua lucidez, não é? E em terceiro, você precisa entender que o seu testemunho é algo mais importante do que a sua vontade ou a vontade daqueles que estão ao seu redor. Beleza? Na prática, poderão surgir conflitos familiares sobre como viver isso na sua família celular. Lembra, Cristo ainda será toda a verdade e a vida. Segunda coisa, o complacente, esse que quer agradar todo mundo, precisa saber o que significa seguir a Cristo. Eu tenho que avaliar isso. E nos versos de 28 a 33, nós vamos ver essa questão bem tratada. Verso 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Quer dizer, avalie e decida, pois o importante é ir até o fim. Como é que eu sei se isso
Mas espera um pouquinho, eu posso dizer não, eu não posso dizer não. Então, mas eu tenho que saber quanto custa, até para não achar que a conta, quando chegar, é alta demais. Já foi em algum lugar que você comeu alguma coisa, foi num restaurante, e aí quando veio a conta, você falou, meu Deus, eu não sabia que aquilo era tão caro. Você não olhou direito, você não ligou, você não perguntou. Parceiro, essa eu não caio, não. Eu pergunto antes. Então, eu tenho que me inteirar do preço de viver com Cristo. E como cristão, salvação, irmão, é de graça. E tinha que ser. Eu nunca seria capaz de me salvar a mim própria. Como você falasse para aquele cara que está se afogando no meio do mar. Puxa os seus cabelos para cima que você vai se manter fora d'água. Ele não é capaz de fazer isso. Você pode chegar lá, enfiar a mão no cabelo dele, na cabeça dele, na blusa dele e puxar ele para cima. Mas ele não vai conseguir fazer isso para si próprio. Mas a vida cristã, irmão, tem preço. Salvação é de graça. A vida cristã tem preço. Segunda coisa sobre o complacente que ele precisa saber é avaliar e decidir, pois viver o cristianismo é tudo ou nada. Entendeu, parceiro? Tudo ou nada. Não dá para viver um cristianismo meia boca. Para a gente não se tornar esse sujeito meia boca. Não virar escárnio. Você fala assim, que escárnio? O que é isso? É motivo de zombaria. Aí, lá vai o crente. Mas não disse que é crente? Já ouviu isso? Não. Eu vou ter que confessar para vocês aqui. Eu já ouvi isso. E o pior, queridão, é que eu estava errado mesmo. Eu tive que pedir perdão para o peão que me chamou a atenção e falar para ele, você tinha, e na verdade você tem razão, eu não posso fazer isso. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus me deu sabedoria e graça para enfrentar uma situação dessa e não ser destruído por isso. O verso 29 vai dizer o seguinte, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Virá motivo de zombaria. Em terceiro lugar, avaliar e decidir, pois viver o cristianismo nós somos úteis ou inúteis. O complacente precisa saber disso para sair desse muro. Não, eu não estou nem lá nem cá, estou no muro. Mano, desculpa, não existe muro. Você está lá ou você está cá. Irmãos, queridos, o alvo é seguir Jesus de perto. Não importa o que, não importa onde, não importa quando, nem como e nem quanto tenhamos de dispor para isso. Foi por isso que Jesus afirmou assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo que tem. O verso 33 diz isso. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Se você tem essa veia complacente, se você não tem se posicionado e feito disso, lembra, ainda você tem a responsabilidade de não ser um cara ignorante. E de dizer isso com graça. Por que você não bebe, mano? Porque o pastor não deixa? Não, querido, eu entendi que isso me faz mal. Que isso não vai me ajudar em nada. Na verdade, isso vai até atrapalhar em muitas coisas. Né? Quanta gente morre de acidentes automobilísticos aí causados pelo álcool. Ou acaba com a vida, porque o álcool destrói. Terminando aqui, concluindo o nosso tempo hoje. Versos 34 e 35 vão definir essa situação para nós. O verso 34 vai dizer o seguinte: o sal é certamente bom. Por quê? Porque ele dá sabor. Porém, se ele se tornar insípido, se ele não fizer mais diferença, se o sabor não existe mais, é igual essa história do Covid, né? Você perde a capacidade de sentir sabor, né? Deve ser horrível. Espero que você não tenha passado, alguém que você não tenha passado também, mas é o que o texto está dizendo aqui. Como restaurar o sabor daquilo que perdeu o sabor? Só tem um jeito, a cura.
E Deus vai estar esperando cada um de nós de volta. E o verso seguinte, 35, diz o seguinte: nem precisa, ou melhor, nem presta para jogar na terra, porque nem vai ajudar a terra em nada, nem mesmo para fazer um monte e jogar fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O verdadeiro cristão segue Jesus custe o que custar, pois ele sabe para onde está indo e quem o está conduzindo. E você e eu, nós temos seguido a Jesus dessa maneira, com essa disposição, com esse propósito, dessa maneira assim, sem perder o foco. Ou carregar a cruz tem te deixado desanimado nessa peregrinação da fé. Às vezes você está no deserto sozinho. Mas, irmão, lembra, a complacência nunca será algo bom para nós, e principalmente no reino de Deus. Agora, eu sei de uma coisa. Se você tem vivido isso, essa questão dúbia em alguns momentos, decida-se não andar mais. Eu acabei de dizer para você que eu já fiz isso. E mudei, eu precisei mudar, e agora é muito mais difícil. Não vou dizer que eu nunca farei, até porque às vezes a gente pode até fazer sem perceber, vai perceber depois, mas assim que eu percebo, eu preciso descer desse muro. Na verdade, esse muro não existe. E eu sei que Deus te preparou, te capacitou para ser a bênção que você pode ser para si próprio, para a humanidade cristã, para a sua igreja, para a sua família, porque eles estão de olho na primeira página da Bíblia. A primeira página da Bíblia não é Gênesis capítulo 1. A primeira página da Bíblia é você. Que você seja uma leitura agradável. Eu sei que pode. Que Deus te abençoe nesse dia, que a graça do Senhor traga a certeza e a segurança de que você vai andando com Deus cada dia. Às vezes cai, mas sempre levanta, porque o Senhor está contigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.